Muito bem, continuando aqui a nossa discussão sobre procrastinação e sobre produção criativa, sobre organização do tempo para a produção criativa. Este capítulo do livro Manage Your Day to Day tem uma discussão que é muito importante para esse momento, né, do nosso desenvolvimento. E essa discussão diz respeito a uma verdade que frequentemente as pessoas se esquecem e sofrem muito por causa disso. É preciso trabalhar e pausar. Concentre-se em ritmo constante e renove a sua energia trabalhando por 90 minutos seguidos. Depois disso, faça uma pausa. Os autores deste livro, com as suas pesquisas, com as suas leituras, perceberam que há uma literatura recorrente na ciência demonstrando, ou melhor, sugerindo que 90 minutos é o tempo ideal para qualquer produção criativa ininterrupta. Ou seja, você trabalhar durante 1h30 de forma concentrada faz com que o seu rendimento alcance um ponto ótimo e depois de 1h30, necessariamente, a gente começa a ficar esgotado psicologicamente, mentalmente, por conta desse gasto de energia que um trabalho com alta concentração exige. Ou seja, 1h30 é o tempo ideal para trabalho e depois disso, tudo que acontece em geral, na maioria de nós, depois de 1h30, começa a virar uma procrastinação, começa a virar um cansaço. A gente está esgotado. Então não funciona trabalhar mais de 1h30 sem pausas. Tem gente que fica aí 2, 3, 4 horas direto escrevendo um texto, lutando contra o texto, e a gente percebe que passou de 1h30, as coisas começam a não funcionar para valer. Assim, a pessoa realmente começa a sofrer, não sai nada, e fica angustiada, e aí fica culpando a si mesmo, fica triste, desesperada, e aí volta. E se esquece de que a pausa é indispensável. A pausa, em vez de atrapalhar o desenvolvimento do seu trabalho, ajuda. Sabe, sem pausas, a nossa mente não funciona. A gente se engana ao imaginar que estamos rendendo, que estamos trabalhando, mas ela é contraproducente trabalhar sem pausas. E esse tempo também, há uma longa discussão aí, há várias vertentes que tentam pensar qual é o melhor tempo ótimo de trabalho ininterrupto. Existem algumas técnicas, por exemplo, contemporâneas, como a Pomodoro, blocos de 25 minutos, com alguns descansos. Então, assim, como eu mencionei em outros momentos dessa série, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu estilo, o seu jeito de trabalhar. Então, se funciona bem para você, ok, está resolvido. Você não precisa desse tipo de sugestão. Para mim, particularmente, eu gosto mais dessa rotina de criar 1h30 de trabalho ininterrupto, porque tem funcionado. Sabe, depois de 1h30, parece que a minha própria atenção já começa a se esvair. Eu vejo como o meu corpo já começa a evitar o trabalho. Então, eu nem preciso mais marcar 1h30, porque já virou uma coisa natural. Depois de 1h30, eu tenho que parar. E aí, essa pausa, ela é uma questão importante também. Eu descobri que caminhar é excelente para mim, para eu pensar melhor. Antes eu tinha aí um preconceito idiota com caminhada, que eu brincava assim, eu acho que caminhar é idiota porque eu gosto de andar e chegar em algum lugar. É estúpido andar e não chegar em lugar nenhum. Mas depois eu percebi que é uma ilusão, é uma bobagem isso que eu pensava, porque, primeiro, quando a gente caminha, o nosso corpo se sente muito bem. A gente respira melhor, sabe? A gente sente o sangue correndo no corpo, e isso causa um bem-estar muito legal, que é muito bom depois para a produção, para a criação. O nosso cérebro é oxigenado, e aí a gente começa a pensar melhor. Então, quando eu estou escrevendo e chega naquela 1h30 e eu estou num impasse, ou seja, eu preciso desenvolver uma ideia que está sendo dura para ser melhor lapidada, eu vou caminhar. E na hora da caminhada a gente pensa sobre o problema e frequentemente a gente encontra soluções
para aquelas questões que estavam lá, naqueles nós durante o texto. E tudo isso por conta dessa qualidade da caminhada, que é tudo aquilo que eu falei, as reações biológicas, né, fisiológicas da caminhada são muito interessantes. Então, e aí, outra coisa que eu descobri, eu fazia lá uma hora e meia, e aí eu ia tomar um café e comer alguma coisa. Só que em vez disso, eu acabei achando mais interessante caminhar. Tomar um sol é muito curioso, como que nós acadêmicos, nós pesquisadores, frequentemente desonramos o nosso corpo. E aí a gente começa a adoecer, a gente começa a produzir pessimamente mal e atribui isso a várias outras coisas, em vez de assumir a nossa parte de responsabilidade por esse tipo de comportamento. Então essas pausas, elas são muito úteis para isso também. Eu ia falar do sol. Eu li em algum lugar dizendo que hoje em dia presidiários tomam mais sol do que crianças. Porque as crianças ficam lá socadas em apartamento, dentro de sala de aula, e acabam tomando menos sol, imagino, do que presidiário. Eu acho que isso acontece com nós adultos também, sobretudo nós que trabalhamos aí em lugares fechados, né, em trabalhos intelectuais, temos lá os nossos escritórios, e isso tem feito, acho que, muito mal também. Então, pensar que essas pausas podem ser bem utilizadas para que a gente possa melhorar as nossas próprias condições para depois trabalharmos bem, é uma reflexão que nos cabe, e acho que é maluco, é estupidez fugir desse tipo de debate. Bom, e aí eu vi que essa questão de renovar as energias é extremamente importante, sabe? Essa história de que, eu não lembro se eu mencionei isso nos vídeos anteriores, ou se foi em um vídeo que eu acabei... Ele bugou, deu tudo errado o vídeo, acho que ele ficou mal sincronizado, eu tive que apagar. Mas a gente não pode esquecer que força de vontade tem limites. Sabe? Ninguém consegue ter força de vontade o dia inteiro. A energia se esgota durante o dia. Então aqueles livros de autoajuda que dizem que não, basta ter força de vontade, são mentirosos, porque a gente não consegue ter força de vontade o dia inteiro. A nossa força de vontade se esgota no decorrer do dia. Daí a importância das pausas. Sabe, sem essas pausas entre um trabalho criativo e outro, nós não suportamos e nós não trabalhamos tão bem quanto trabalharíamos sem essas pausas. Bom, e quando a gente fala de um ritmo constante de trabalho, isso diz respeito a um ritmo constante mesmo, sem distrações. É muito importante, nós vamos falar isso no próximo vídeo, eliminar os ruídos para que nós possamos trabalhar bem, de forma concentrada, durante aquele período em que nós nos dispomos a trabalhar de forma concentrada. Então, 1h30 sem acessar celular é possível. Sabe, 1h30, sem ter que ficar jogando conversa fora, conversando fiado com o pessoal, é possível. E aí, depois dessa 1h30 de trabalho focado, aí sim a gente faz, nas nossas pausas, esses momentos aí de distração que são, como eu disse, indispensáveis. Esses momentos de pausa, além de não atrapalhar o trabalho, elas são importantes, sabe? São momentos muito importantes para o desenvolvimento do trabalho. O Cal Newport, no Deep Work, falou que pesquisas demonstram que ninguém consegue ter momento de introspecção para o trabalho significativo e focado maior do que 4 horas durante o dia. Sabe? Então, olha como que isso esgota a gente mentalmente. Um trabalho focado, ininterrupto, ele é importante, ele tem que ser feito, mas a gente não consegue fazer isso o dia inteiro. Mas se nós conseguirmos, imagina, 4 horas por dia, trabalhar de forma ininterrupta, sem distração, com começo, meio e fim, desenvolvendo um projeto, dá para ir longe, dá para produzir muito bem, sem desespero, sem sofrência e sem adoecer. Isso é mais importante.
deixe de acompanhar a série. Esse debate ele é muito rico, ele é muito importante, ele é muito legítimo. E eu estou percebendo que as pessoas estão complementando os vídeos nos seus comentários. Então há muitos debates interessantes sendo travados, que estão desenvolvendo esses argumentos e essas percepções aqui dos vídeos. Vale a pena de vez em quando vocês retornarem lá na seção de comentários para observarem como é que as coisas estão se desenvolvendo. E participem, sabe? Contem sobre as suas experiências, falem sobre o que funcionou e o que não funcionou. Eu acho que esse é um aprendizado coletivo, nós não temos a resposta ainda para superar, né, esses momentos de procrastinação, por isso que a participação de vocês é tão importante.